Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a estrutura da narrativa, elementos do romance. Vamos estudar como nós desmontamos um romance, como são os seus elementos, os seus componentes, né, que fazem com que a narrativa seja agradável, seja compreensível, seja esteticamente aceita pelo leitor. Vamos começar vendo um trechinho de um filme. Io gratias. Io gratias. May my hand not tremble now that I start to relive the past and revive the feelings of uneasiness that oppressed my heart as we entered the battlements. Esse filme, O Nome da Rosa, é baseado num romance homônimo do Umberto Eco. O que a gente vê nessa cena inicial, que é a apresentação das personagens e do cenário, nós vimos que aquilo que no romance vai levar vários parágrafos na descrição do ambiente, no filme é apenas uma cena, uma tomada dessa cena e passa bastante rapidamente. Mas o que é importante é a narração, como a câmera vai contando a história ao aproximar o plano, ao chegar até as personagens. Então é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, como se narra um romance. E a problematização é a seguinte: quais os benefícios da desmontagem de um romance? Dividi-lo em personagens, foco narrativo, ação, tempo, espaço e outros elementos. Para começar, nós vamos pensar que um romance foi intencionalmente construído. E enquanto construção, ele vai obedecer, como toda e qualquer construção, à montagem de determinados materiais, à montagem de determinados elementos. Desmontar o romance é procurar entender um pouco melhor como é que ele funciona. Assim, interpretar é aplicar a um texto os conhecimentos previamente aprendidos, além do conhecimento específico sobre a leitura de textos literários. Segundo essa definição, interpretar, portanto, supõe que eu leve um repertório, um conhecimento sobre leitura, sobre literatura, sobre a vida em geral, para aplicar ao romance. Interpretar supõe, portanto, que eu conheça que componentes são esses, que elementos são esses, como nós vamos ver na aula de hoje. Vamos primeiro para o quadro Com a Palavra. João Guimarães Rosa, médico e diplomata, foi autor de muitos contos de um romance antológico, Grande Sertão Veredas, tendo como principal cenário o sertão. Suas personagens são sertanejos de todas as idades, da infância à velhice, apresentadas como seres ligados à terra e vivendo num mundo em parte realista, em parte mágico, em parte mítico. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe daqui. Muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto, no Mutum, no meio dos Campos Gerais,
mas num covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Quando completara 7, havia saído dali pela primeira vez. O tio Terês levou-o a cavalo à frente da cela para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, que durou dias, ele guardara túrdidas lembranças embaraçadas em sua cabecinha. De uma nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte. E lá chove sempre. Nesse trecho do Guimarães Rosa, vocês percebem todo um universo sertanejo que é descrito por uma voz, por alguém que nos conta a história. Quem conta essa história é o narrador, que não é necessariamente o Guimarães Rosa. É também uma figura da ficção. O narrador é uma figura ficcional, é um dos componentes do discurso literário romanesco. E é disso que nós vamos tratar agora. O foco narrativo. O que nós observamos no foco narrativo? Exatamente a posição do narrador. O narrador, ao narrar a sua história, constrói de uma forma o discurso romanesco, de uma forma particular. O que diferencia um texto do outro é exatamente a forma como ele é narrado. E nós chamamos essa forma de como ele é narrado de enunciação. E as coisas de que o narrador fala, nós denominamos enunciado. Alguns teóricos fazem uma outra denominação. Eles chamam a enunciação de discurso e aquilo que é contado, o enunciado, de história. Qualquer que seja o nome, é essa dupla articulação que um texto tem. Quem conta de uma determinada maneira e aquilo que é contado. E vamos olhar então no foco narrativo o que é um sistema de enunciação. Ato pelo qual as frases de um enunciado são atualizadas por um locutor particular, em circunstâncias temporais e espaciais determinadas. Bem, essa definição começa por uma palavra importante que é ato. Narrar é uma ação. Além disso, diz que essa ação está condicionada a determinadas situações, a determinados espaços. E é exatamente disso que a gente vai tratar. Esse processo de enunciação se apresenta sob que modos, né? Quais são os espaços e situações que determinam esse modo de narrar, essa enunciação. Vamos tratar, em primeiro lugar, de uma perspectiva restrita. Na perspectiva restrita, nós temos um narrador em primeira pessoa, isto é, a voz que fala ou é uma personagem da própria narrativa, ou é alguém que está testemunhando, que está vendo de fora, mas que conta a história na primeira pessoa do singular. Vamos ver um exemplo de um texto ficcional para que essa noção possa ser melhor entendida e trabalhada na sequência. Para nós, o oiteiro tinha muito que ver. O senhor de engenho de lá, um primo do meu avô, o coronel Lola, morrera deixando um palácio para os seus. O dia que passávamos ali, anoitecia depressa. Em cima do sobrado, um corta-vento puxava água para os tanques da serventia. Para mim, aquele ruído do moinho, o batuque compassado dos canos, parecia uma música. Nós mexíamos por todos os cantos com a liberdade que a cerimônia dava às visitas. E os meus primos de lá abriam-se em gentilezas. Não ficava nada que não víssemos. Por que se chama perspectiva restrita? Porque o narrador só narra aquilo que ele consegue ver. Ele não consegue ver outros lugares, a não ser o lugar onde ele está. Ele não consegue falar de outras personagens da narrativa, porque elas não estão naquele momento sob os seus olhos. Essa perspectiva restrita implica, claro e sempre, numa visão bem
limitada que o narrador tem dos acontecimentos. Isso favorece, por exemplo, algumas situações narrativas, como a que nós vemos no Dom Casmurro, do Machado de Assis. Quando o narrador em primeira pessoa, que é Bento Santiago, conta a narrativa, ele não sabe se houve adultério ou não, porque ele não tem a perspectiva de Capitu, não tem a perspectiva de Escobar, que são as duas outras personagens envolvidas nesse possível adultério. Uma segunda posição do narrador é aquela da perspectiva do narrador onisciente. Vamos ouvir novamente um outro trecho de romance para que nós possamos entender melhor o que é essa perspectiva. Na deserta praça da Matriz, de pé apoiado em sua bengala, ele, maestro Joaquim José de Mendanha, fala a 2 jornalistas. Leva sob o braço uma pasta de papelão atada por um nastro azul. É possível entrever que a pasta contém papéis de música. Um dos papéis sai para fora e lê-se: Andante, contralto. Ele foi músico toda a vida. Foi mestre de banda militar e compositor sacro e profano. Por seu magistério, passaram todos os tocadores de rabeca, viola, órgão, bandolim, violoncelo e percussão da província. Escreveu cerca de 40 hinos, patrióticos, ocasionais, festivos. Nos últimos dias, sua saúde degrada-se de modo implacável. Nesse fragmento do romance de Assis Brasil, nós temos um narrador onisciente. O que é isso? É um narrador em terceira pessoa que conhece tudo o que acontece com os personagens, conhece os diferentes tempos da narrativa, tanto que ele pode falar do passado e do presente. Conhece o exterior, aquilo que está acontecendo, os papéis que caem e outras coisas, e também o que está no interior. Por exemplo, que o maestro se sente nesse momento adoentado. Esse narrador onisciente é chamado por um dos teóricos da literatura, Jean Pouillon, como uma visão por trás ou por detrás. Ou seja, ele não está dentro da ação e está vendo tudo numa posição que lhe permite enxergar o quadro completo. A perspectiva do narrador em terceira pessoa, não onisciente. Essa perspectiva vai nos apresentar um narrador que se encontra fora da narrativa e que não tem dela e dos personagens nenhum controle e que não conhece todos os seus elementos. Vamos ver a exemplificação de um fragmento ficcional. Depois de alguns minutos, ou talvez segundos, continuam ambos na mesma posição. O rosto de Frank, bem como todo o seu corpo, parecem imobilizados. Ele está vestido com um short e uma camisa caque de mangas curtas, cujas tiras de pano nos ombros e os bolsos abotoados têm um ar vagamente militar. Com as meias curtas de algodão rugoso, ele calça sapatos tênis pintados de uma grossa camada de branco, que se quebra nos lugares onde a lona se dobra sobre o peito do pé. Espero que vocês tenham percebido a diferença que existe nos 3 modos de contar, e em especial nesse terceiro. Nós temos um narrador que não se imiscui, que não se mistura com a narrativa. Nós temos um narrador detalhista, que apresenta os objetos como se fossem pertencentes a uma fotografia, não é? Que vai mostrando apenas para o leitor aquilo que um olho poderia ver. É um narrador que se ausenta como personagem, é apenas uma voz, é um narrador que está fora da narrativa. A narrativa é considerada, por exemplo, por Greimas, que é um outro teórico, como diegese. A narrativa traduzida pela palavra diegese. E ele disse que, por exemplo, um narrador em primeira pessoa é um narrador homodiegético, que está junto com a narrativa. Já o narrador onisciente, ele chama de extradiegético. E esse terceiro tipo de narrador,
que é em terceira pessoa, mas não é onisciente, ele denomina de heterodiegético. Vamos passar agora a um outro elemento da narrativa que se chama ação. Ação, história e discurso. Quando começamos a ler um romance, o que nos interessa, em primeiro lugar, são os acontecimentos. E, dependendo da ordem que eles são apresentados, o nosso interesse cresce ou não. Então, é importante, ao falarmos de ação, que nós pensemos nessa questão da sequência. Vamos ver um exemplo numa tirinha. Vocês observaram nessa tirinha que há algumas normas que são obedecidas para se contar uma história. Por exemplo, a sequência desses quadros. Eles não são intercambiáveis, eu não posso mudar os quadros de posição, em especial o primeiro e o último. Além disso, eles apresentam uma unidade. É a mesma história que está sendo contada ali. Não são várias histórias que são contadas, indiferentemente se começam ou terminam. Mais ainda, nós temos uma organização que vai desde a relação entre a imagem e a palavra falada, aquilo que está no balãozinho, né? A parte verbal, até exatamente aquela sequência com coerência, né? Até o final. Bem, a ação é isso, é esta organização dos fatos num discurso com alguma coerência, com unidade, né, que se encaminha para um determinado objetivo, que é o final, que é o desfecho dela. Aquilo que é contado, e eu vou repetir, aquilo que é contado se chama enunciado. E o modo como ele organizou, o autor organizou, o narrador organizou o discurso, se chama enunciação. Vamos agora olhar as relações da ação no romance. A primeira relação é a relação da ação com o narrador. Como é que esse narrador nos apresenta essa ação? E ela pode ser uma apresentação intimista, uma apresentação objetiva, uma apresentação crítica. A segunda relação é aquela que se dá entre a ação e o espaço, a história contada e o espaço. O espaço representado pode ser o espaço geográfico, físico, uma casa, uma cidade, numa viagem, o espaço dessa viagem, mas pode ser também aquilo que nós chamamos o espaço social, as pessoas que se movimentam dentro desse espaço. Então, a ação pode tratar tanto desse espaço geográfico, quanto pode falar desse espaço social composto pelas personagens. Uma terceira relação é a relação que a ação estabelece com o tempo. O tempo e a ação são fundamentalmente ligados. Uma ação decorre no tempo. Então o narrador pode contar uma história muito rapidamente, pular etapas, começar a falar de uma situação X e dizer 40 anos depois essas mesmas personagens se encontravam. Ou podem levar muito tempo contando uma situação que na realidade dura pouco tempo. Por quê? Porque, por exemplo, ele internaliza essa voz, vai falar o que os personagens estão pensando e isso demora muito para contar na ação. A relação entre ação e tempo é fundamental, depende das escolhas do narrador e pode tornar o romance mais introspectivo, mais psicológico ou mais rápido. Um romance de aventura, por exemplo, tem uma ação muito rápida. Uma outra relação é a que é mantida entre a ação e as personagens, e essa é fundamental. As personagens não são, as personagens fazem, isto é, as personagens atuam. Elas se convertem em personagens porque atuam.
Toda a ação é conduzida pelas personagens. Portanto, esta relação é uma relação íntima e imprescindível dentro da narrativa. Por último, nós vamos falar que a ação se liga através de motivos, elementos que aparecem no começo da narrativa e que vão sendo trabalhados ao longo dela e retomados no final. Por exemplo, se eu tiver num romance policial o motivo do crime, este crime vai estar presente durante toda a ação. Todo o interrogatório que o detetive fizer está ligado a esse motivo que vai reaparecer no final com o seu desvendamento. Passamos agora a um outro aspecto da ficção, que é o aspecto do espaço e do tempo. Espaço e tempo, realidade e imaginário. Para tratarmos da relação espaço-tempo e ficção, nós vamos ver primeiro um trecho de um dos filmes mais conhecidos do cinema, E o Vento Levou. God is my witness. As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. Essa é uma das cenas mais impressionantes do cinema. As cores, as formas, o vulto, a fala de Scarlett O'Hara nesse momento, prometendo uma reviravolta dentro da narrativa, é realmente uma cena de impressionar, não é? O que nós temos aí de espaço e de tempo? Em primeiro lugar, essa fala da Scarlett vai fazer uma ligação entre dois tempos. O presente em que ela está, em que ela perdeu tudo, a terra, a família, o amor, e a promessa de um futuro. O que ela vai fazer para recuperar Tara, né, que é a sua terra. Além disso, nós temos a questão do espaço, supervalorizado. Não se trata apenas de uma fazenda, mas se trata simbolicamente de uma vida. É isso que ela vai tentar recuperar. Então, o que nós temos nessa narrativa? Nós temos o espaço, em primeiro lugar, físico, é uma fazenda, e num segundo nível, num nível que nós chamamos de conotativo, o espaço simbólico. Assim como nós temos numa narrativa acontecendo, né, num presente, a ligação entre o passado, a perda da fazenda, e a promessa de uma recuperação futura. Então, acho que essa cena dá muito bem para nós percebermos o que numa narrativa, né, é valorizado quando se trata bem, né, de uma situação de espaço e de tempo. Vamos agora ver uma definição do que seja esse espaço-ambiente, a ambientação, né? Quando o espaço sai dessa questão geográfica para a parte conotativa. Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou possíveis destinados a provocar na narrativa a noção de um determinado ambiente. Para a aferição do espaço, levamos da nossa experiência do mundo.
para ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os recursos expressivos do autor, impõe-se um certo conhecimento da arte narrativa. Dá para perceber nessa definição, não é, que o espaço é tomado num sentido conotativo, não apenas físico. E, segundo momento, que fazer esse trabalho de espaço conotativo, de ambientação, é um trabalho que exige o conhecimento da arte narrativa. E isso é uma verdade, né? O quanto nos atraem as descrições de espaço, ou não atrai, mas o quanto nos atraem as descrições de espaço num romance, ela é imediatamente relacionado com a qualidade da escrita desse autor. Passamos agora a um outro elemento ainda do romance, as personagens e os modos de representação. Etimologicamente, personagem vem do latim persona, e persona significava máscara. Essa é uma definição interessante para personagem. Personagem é o ser humano, é a base, né? É de lá que saem para a ficção o que nós chamamos personagens. Só que elas são mascaradas, ou seja, elas perdem a sua face natural e ganham uma face ficcional, artificial, se vocês preferirem. Um outro modo de representação é o valor descritivo e valor normativo. Ou seja, nós conhecemos essas personagens porque o narrador nos apresenta, ou elas se apresentam diretamente, mas há uma descrição delas para que nós possamos compor uma imagem mental. Mas também existem descrições, apresentações de personagens, né, de um modo descritivo, que atendem a determinadas normas, que é o que nós chamamos de personagens tipo. Os tipos são personagens que têm uma apresentação normativa, ou seja, atendem a determinadas características que são sempre as mesmas. Por exemplo, uma personagem autoritária, uma personagem amorosa, uma personagem ambiciosa, terá características que se repetem o tempo todo. Outro modo de representação é a mimese e verossimilhança. Do que se trata aqui? Se trata do atendimento que o narrador faz à proximidade daquela personagem com o real, ou não. E, geralmente, as personagens têm como base determinados conhecimentos que o escritor teve ao longo da sua vida de pessoas e que ele aproveita na narrativa, fundindo, misturando as suas características, imaginando outras, enfim, transformando aquilo que ele viu na realidade. É uma atividade mimética, isto é, tem uma relação com a realidade, mas ao mesmo tempo é uma atividade de criação. O importante é que nesta criação seja mantida a verossimilhança, ou seja, uma verdade interior, uma verdade que pertence à personagem. Quando nós lemos, nós dizemos, nossa, é possível existir alguém como esta personagem sobre a qual eu estou lendo. Outro modo de representação é a ação das personagens. Personagem não é um ser estático, está sempre em movimento, em ação. As personagens existem para fazerem coisas dentro da narrativa e é isso que elas fazem. A ação se movimenta porque as personagens vão fazendo alguma coisa, dizendo, agindo, né, esperando alguma coisa, mas as personagens estão sempre estreitamente relacionados com a ação. Resumindo essas relações todas das personagens, nós temos um resultado, que é o seguinte: a classificação das personagens em relação ao romance como personagens referenciais, embrayeurs e anafóricas. O que vem a ser isso? Essa é uma classificação que sai de um teórico francês chamado Philippe Hamon. Ele vai dizer que a classificação das personagens atende à sua relação com a realidade, são as personagens referenciais. A sua relação interna, sintática, dentro da narrativa, são os embrayeurs. Embrayeur é o que faz a ligação. O termo é francês porque o teórico é francês.
E a terceira qualidade é de serem personagens anafóricas, ou seja, são personagens que reaparecem ao longo da narrativa. É por isso que nós lembramos delas, não é? Eu tenho uma personagem que o protagonista aparecer durante toda a ação, e eu tenho personagens que aparecem lá no começo e depois desaparecem, ou elas reaparecem no meio da narrativa ou no final. Enfim, elas têm esta função anafórica de reaparecer e serem reiteradas, serem repetidas ao longo da narrativa. Vamos ver agora o que se chama na teoria de sistema actancial, que é uma maneira que Greimas, um teórico francês, estabeleceu para a compreensão das personagens. Elas não são mais entendidas do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista referencial, não, elas são vistas enquanto funções dentro da narrativa. Vamos ver como é que se distribui esse sistema actancial. Nesse sistema há um condutor da ação, é a personagem que dá o primeiro impulso à ação. É a que representa a força temática e pode nascer de um desejo, de uma necessidade ou de uma carência. É o que normalmente denominamos herói. Outra personagem se chama oponente, que é aquela que possibilita a existência do conflito. É a força antagonista que tenta impedir a força temática de se deslocar. É o vilão da história. Um terceiro elemento é o objeto desejado, ou seja, uma força de atração, um fim visado, um objeto da carência. É o elemento que representa o valor a ser atingido, aquilo que a personagem quer conseguir. Outro elemento, destinatário, é a personagem beneficiária da ação, aquela que obtém o objeto desejado e que não é necessariamente a condutora da ação. Tudo que o herói faz é atender a esse destinatário, que pode ser um ser abstrato, como, por exemplo, uma cidade, a lei, a moral. Adjuvante é uma personagem auxiliar, ajuda ou impulsiona uma das outras forças. É toda aquela personagem que ajuda o herói a conseguir os seus objetivos. E por último, nesse sistema, o árbitro ou juiz, personagem que intervém em uma ação conflitante a fim de resolvê-la. Bem, essa é a organização de um sistema, chama sistema actancial, sistema da ação, né, dos actantes, daqueles que agem. Esse sistema não leva em conta, por exemplo, que a narrativa contemporânea tem personagens múltiplas, fragmentadas, né, que não atendem exclusivamente a cada uma dessas funções. Misturam várias delas. As narrativas também não têm uma organização tão simples como, por exemplo, as histórias de aventuras, as narrativas policiais, né, ou mesmo de ficção científica. No entanto, o sistema é muito funcional, ele dá ao leitor a perceber a qualidade do texto que ele está lendo, pela qualidade das funções, pela coerência que essas funções vão ter no conjunto da narrativa, ou seja, no conjunto do sistema das personagens. Vamos agora a uma segunda parte do quadro com a palavra. Guimarães Rosa escrevia suas histórias em uma linguagem regional, com traços do modo de falar sertanejo, que uniu a sua erudição, resultando numa linguagem própria, evidenciada na criação de vocábulos e invenções sintáticas e semânticas. O objetivo dessa linguagem era transformar o regional em universal, e especialmente a de dar à linguagem narrativa efeitos estéticos e semânticos adequados à história narrada. Além disso, construiu um mundo mítico e simbólico através das vivências das personagens, reproduzindo em suas narrativas medos, valores, afetos e dúvidas dos seres humanos em geral. O nome de Adorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente
todo lambente de Adorim, meu amor. Como era que eu podia dizer aquilo? Explico ao senhor. Como se Dredd fosse para não ter vergonha maior. E o pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente, um de Adorim assim meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de todas as outras pessoas. Como quando a chuva entre onde os campos, um de Adorim só para mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Esse é um trecho lindíssimo do romance Grande Sertão Veredas, quando o protagonista Riobaldo descobre que ama a personagem de Adorim e faz essa declaração tão bonita, né, desse mel que o penetra profundamente e que se traduz na doçura do eu te amo. Bem, na aula de hoje nós vimos então como os elementos do romance ajudam a entender melhor, né, aquilo que nós estamos lendo e como o conhecimento desses elementos nos dá melhores condições para avaliar a qualidade estética de uma narrativa. Para as dicas de estudo de hoje eu trouxe 2 livros. O primeiro deles se intitula O Demônio da Teoria, Literatura e Senso Comum. É do francês Antoine Compagnon e foi editado pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. É um livro antológico, ou seja, ele reúne vários conceitos de literatura, da narrativa e da poesia, mas em especial da narrativa, e trata desses assuntos com muita propriedade, numa linguagem extremamente fácil. Eu vou ler um trechinho para vocês ficarem conhecendo um pouco dessa linguagem. Ele diz o seguinte: ao procurar um critério de literariedade, caímos numa aporia a que a filosofia da linguagem nos habituou. A definição de um termo como literatura não oferecerá mais que o conjunto das circunstâncias em que os usuários de uma língua aceitam empregar esse termo. É possível ultrapassar essa formulação? Ele pergunta. Um pouco, porque os textos literários são justamente aqueles que a sociedade utiliza, sem remetê-los necessariamente a seu contexto de origem. Presume-se que sua significação, sua aplicação, sua pertinência, não se reduz ao contexto da sua enunciação inicial. É uma sociedade que, pelo uso que faz dos textos, decide se certos textos são literários fora dos seus contextos originais. O segundo livro que eu trouxe para vocês é um livro que vai trabalhar com a literatura numa outra perspectiva. Vai estudar a literatura sobre uma perspectiva crítica, ou seja, uma literatura que olha sobre ela mesma. O livro se intitula A Ficção na Escrita e é de Cláudia Amigo Pino, editada pela editora Atelier Editorial. Estes 2 livros darão a vocês uma fundamentação muito boa a respeito das questões que nós trabalhamos nesta aula. Até a próxima!